Sejam todos bem-vindos em mais um culto de celebração. Hoje é o nosso último culto do mês de janeiro. Nós estabelecemos o mês de janeiro como mês de uma ativação profética que estamos fazendo principalmente em relação aos nossos alvos, aos nossos sonhos, aquilo que costumeiramente fazemos todo início de ano, né? Apresentando a Deus os nossos alvos, aquilo que nós esperamos conquistar em Deus. E o desejo do nosso coração é que você seja fortalecido aqui nesta manhã pela certeza de que Deus pode surpreender você. Deus pode manifestar sobre a sua vida um derramar de glória, de bênção sobre você e fazer você alcançar cada um dos seus sonhos, em nome de Jesus. Me dê o meu aí, amor, por favor. Como nós falamos no domingo passado, nós vamos orar no final sobre os seus alvos. Se você não fez, ali atrás nós ainda temos alguns. Você pode levantar a mão aí que a Ana Paula vai te entregar. E eu gostaria muito que você preenchesse até o final do culto, porque nós vamos levantar um clamor a Deus, e nós vamos declarar que em nome de Jesus nós veremos o derramar da glória de Deus sobre nós, e nós veremos o transbordar de Deus sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? Quero ler um texto com os irmãos que me deixa muito intrigado, e eu quero ser muito transparente aqui com os irmãos. Às vezes eu me surpreendo muito como Deus age, tentando fortalecer a nossa fé, inclusive. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, diz assim, até o verso 16, tá, Igor? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Veja bem, Deus está trazendo uma palavra para o profeta, sim ou não? Mas antes ele já havia falado com uma mulher, sim ou não? Então vamos voltar aqui. Não está aqui no 1 Reis 17, 7. Mas eu vou me atrever então aqui, com todo o respeito e a reverência pela palavra de Deus, mas eu vou me atrever então aqui a acrescentar um verso 7 aqui. Então veio a palavra de Deus a uma viúva lá de Sarepta, dizendo a ela: te enviarei um homem de Deus, e eu quero que você o sustente. É isso que a palavra de Deus está dizendo, porque no verso 8 ele diz: veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Até aqui, quando a gente vê Deus trazendo essa palavra para o profeta, parece ser algo assim, muito bom de se ouvir. Deus trazendo uma palavra profética, talvez para mim e para você nessa manhã, e dizendo: olha, os próximos dias, eu ordenei que alguém te sustente, que alguém banque você nos próximos dias. Quem gostaria de ouvir uma palavra dessa? Só alguns que estão precisando, porque para mim todo mundo ia levantar a mão. Então faz o seguinte, já que você não quer, deixa Deus abençoar só nós então, mas como seria bom se Deus me usasse aqui nesta manhã para dizer: Deus vai levantar alguém para sustentar você nos próximos dias. Eu ia nadar de braçada, irmãos. Sim ou não? Muito bom ouvir isso, é muito bom como filho de Deus ter essa certeza, né? De que Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe daquilo que precisamos, daquilo que estamos precisando. E Deus então libera uma palavra profética sobre nós, dizendo: olha, você vai para tal lugar, vai demorar ali
porque eu já ordenei uma mulher para sustentar você. Isso é ótimo. Estar nesse lado dessa cena é muito bom. Estar nessa posição de receber uma palavra profética como essa é, sem sombra de dúvida, algo muito especial. Mas quando nós vamos para o lado da viúva, tem algo muito intrigante aqui, irmãos, que eu fico olhando para Deus e eu falo assim: oh, Deus tem um senso de humor muito fantástico. Ou então Deus às vezes quer mexer mesmo com a nossa estrutura. Vamos continuar o texto para você entender um pouco do que eu estou falando aqui. Verso 10, aliás. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Ele obedeceu, amém, irmãos? Deus falou, lá foi o profeta e obedeceu. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Diga assim: uau. Diga mais uma vez: uau. Você consegue entender o que é para essa viúva ter recebido essa palavra profética? Você consegue entender o que é naquele momento aonde você talvez está desesperado por uma resposta de Deus? E aí a palavra que Deus traz para você é: sustenta o profeta. Eu fico imaginando essa viúva. Eu fico imaginando, e agora aqui é Sérgio, puramente Sérgio. Eu fico imaginando essa viúva, talvez, quando ela acordou naquele dia, o clamor que ela não deve ter feito para Deus. Eu fico imaginando qual foi a oração que ela apresentou a Deus naquela manhã, dizendo: Senhor, se o Senhor não fizer um milagre na minha vida hoje, eu e o meu filho iremos morrer. Se o Senhor não for a resposta para nós nesta manhã, eu e o meu filho, infelizmente, morreremos. E aí eu fico imaginando a guerra, o conflito que esta viúva não deva ter passado. Eu fico imaginando os pensamentos que assombraram a sua mente naquela manhã, talvez. E aí ela pode ter lido uma parte da palavra e talvez a palavra começou a sustentar a vida dela e aquecer seu coração naquela manhã. E aí então ela permite que essa palavra comece a gerar fé no seu coração e começa a vir então uma voz no seu coração querendo falar com ela, e ela de repente começa a se arrepiar todinha e começa a dizer: opa, Deus está falando. E talvez, se aquela viúva é parecida comigo e com você, imediatamente o nosso coração iria se encher de uma fé e de uma certeza de que Deus falaria algo tipo assim: não se preocupe, porque eu estou cuidando de você. Não se preocupe, porque a minha glória virá sobre a sua vida, e eu vou fazer algo tremendamente grande por você nos próximos dias. Mas não foi isso que ela ouviu. Não foi isso que os seus ouvidos escutaram naquela manhã. Naquela manhã ela escutou uma voz dizendo para ela: estou trazendo aqui um homem de Deus, e eu quero que você o sustente. Sua cabeça não entra em parafuso com isso, não? Olha só como Deus age. Olha só como Deus está aqui levando aquela mulher a ter a sua fé talvez fortalecida, testada. Aquela mulher então se depara com uma voz dizendo para ela: você vai sustentar um homem de Deus que eu estou enviando aqui. E eu, quando leio os próximos versículos, então eu fico vendo a sinceridade daquela mulher, que talvez nós, na nossa cultura aqui brasileira, temos muito hábito de querer
ficar bem com todo mundo, né? E às vezes nós não externamos a verdade. Talvez se eu fosse visitar você na sua casa e você tivesse numa situação como essa, talvez você pediria um dinheiro emprestado para alguém só para ficar bem na fita. Talvez você correria, ligaria para o primeiro amigo, talvez para a mãe, para a sogra, para o sogro, e dissesse: olha, me dá uma ajuda aí, porque vai vir um pastor aqui em casa e eu não posso passar feio, e eu não posso passar vergonha, então me dá aí, me empresta pelo menos uns 20 reais aí, que é para mim ali na loja de bolo e comprar um bolinho pelo menos. Mas aquela mulher naquele momento, ela foi sincera e ela disse: escuta, homem de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, deve estar havendo algum engano. Eu acho que tanto Deus como você se enganaram, porque eu recebi uma palavra de Deus, sim, para me sustentar, um profeta de Deus, mas essa palavra não tem menor cabimento dela se cumprir na minha vida, não tem a menor chance, porque olha aqui a minha situação, eu só tenho aqui um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e o que dá para mim fazer aqui é apenas um pão para mim e para o meu filho, e depois disso nós dois morreremos. Verso 13, Elias lhe disse: não temas. Verso 13, é o Senhor dizendo para você nessa manhã: não temas. Você pode apontar o dedo para essa pessoa que está do seu lado, com muita autoridade de um profeta de Deus, e dizer para ele: não temas. Você pode dizer isso: não temas. Vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Eu quero ser uma boca profética na sua vida para dizer: não temas. Creia na palavra de Deus, porque ela vai se cumprir. Eu não estou aqui nessa manhã para dizer algo da boca para fora para você, mas eu estou aqui para ser uma boca profética, para ser uma voz profética sobre a sua vida, e dizer para você: vai acontecer. Deus vai agir na sua vida, o poder de Deus será derramado sobre você. Mas eu admito, irmãos, lidar com essa postura de Deus em querer nos ensinar algo não é fácil. Lidar com essa atitude de Deus em nos ensinar na prática a ver a glória dele se manifestando sobre nós não é fácil. Ontem a Aida pregou sobre o favor de Deus para as mulheres aqui. E quando foi na sexta-feira, eu estava lá deitado na cama e ela preparando a palavra na sala. E aí ela chega lá e fala assim: desliga a televisão. E aí quando a mulher fala desliga a televisão é porque o assunto é sério. E aí ela começou a falar e ela diz: eu não vou pregar nada daquilo que eu tinha planejado, porque eu não vejo Deus fazendo isso, isso e isso. E você sabe qual que foi a minha primeira iniciativa? É de assinar embaixo e dizer para ela: você está certa, é difícil mesmo. Eu sei que falar sobre o favor de Deus quando nós não nos sentimos, quando nós não o percebemos, é difícil mesmo. E talvez naquele momento a minha primeira iniciativa foi de dar a mão para ela e falar assim: chega, não dá mais, estou cansado também.
não consigo mais ter essa fé que nós nos propusemos a ter. Mas aí imediatamente eu recobrei como se diz, a consciência ali, e eu comecei a dizer muita coisa para ela, e eu fui até muito firme com ela. E alguns momentos a Aida, se a gente não for firme com ela, ela não põe a alma dela no lugar, né? E aí eu comecei a dizer para ela que não era assim, que receber o favor de Deus não era ter a resposta que nós precisávamos. E aí me veio esse texto, eu não disse nada para ela. Eu tinha começado essa palavra, eu até anunciei para os meus discípulos na segunda-feira, que eu iria trazer aqui a história de um experimento de um cientista, que fez um experimento numa penitenciária lá de Phoenix, nos Estados Unidos. Mas aí eu fui para esse versículo, e aí eu comecei a entender que eu estava nessa cena naquela hora. Ser a viúva aqui, irmãos, é viver um conflito muito grande. Ser a viúva aqui e receber uma palavra como essa, não pense vocês que é fácil. Ser um profeta de Deus aqui hoje, nesta manhã, não é fácil. Ser boca de Deus na sua vida nesta manhã não é fácil. E aí eu me lembrei, eu já contei essa história aqui, talvez umas 2, 3 vezes, eu vou contar a quarta. Eu me lembrei de um dia, nós estávamos na Fama, e vivendo uma crise muito grande, uma indefinição muito grande na nossa vida financeira. Minha mãe tinha falecido, e nós tínhamos vendido o nosso apartamento. Eu achava que eu não ia vender ele tão rápido, e vendemos o apartamento em 1 semana, e começamos a construir uma casa. Saímos de um apartamento de 54 metros quadrados, e fomos para uma casa de 327 metros, e aí chegou num ponto que não tinha mais de onde tirar dinheiro. A Aida grávida do Henrique, e aquele desespero, aquela angústia de ver a sua esposa talvez querendo comer um lanche diferente, não tinha dinheiro para poder fazer aquilo. E aí o apóstolo Sinomar pediu para que nós fôssemos lá na frente orar por pessoas que tinham causas impossíveis para receber. E aí foi uma senhorinha, acho que uns 70 para lá, né? Com todo respeito às pessoas que têm mais de 70 anos. Mas aquela senhorinha chegou para mim, para a Aida, e falou assim: meu filho, eu queria que você orasse para Deus me dar uma casa. Aí eu olhei para a Aida assim, eu falei: o quê? Eu falei não, pensei, né? E nós oramos naquele momento por aquela senhorinha. Mas no meu coração eu falava assim: Senhor, ela está merecendo mais, é um terreno no céu já, está na hora dela partir. Por que ela quer casa aqui? Só para dar trabalho para ela? Quase que eu oro assim para fazer a extrema unção ali na hora, né? Mas oramos com muita fé mesmo. Oramos com todo o nosso coração naquela manhã, naquele culto, por aquela senhora. E fomos embora para casa em crise, porque eu pensava da seguinte forma: como que Deus me usa na vida de alguém se eu não sou a testemunha viva de que aquilo pode acontecer? Que autoridade eu tenho para orar para uma senhora ganhar uma casa, se eu estou vivendo a crise de não ter casa? Mas orei, irmãos, naquele momento com toda a intensidade do nosso coração. Não deu um mês, nós estávamos no culto, senti uma pessoa batendo no meu ombro por trás, que eu olhei para trás, era a senhorinha. E eu, naquele humor negro, né, falei assim: achei que já tinha partido a irmã. E aí ela virou para mim e falou: eu tenho uma bênção muito grande para contar para vocês. Eu nem sabia, mas eu fui colocada na herança de um parente muito distante, e aqui está a chave da minha casa. Aleluia, porque não foi você que orou com ela. Irmãos, naquela hora aí que a crise veio mesmo, porque aí eu olhei para a Aida e eu falei assim: o quê?
Deus ainda ouviu a minha oração naquela hora, a nossa oração. E aí a crise instaurou. E eu sei que foram dias muito difíceis, que o questionamento veio com muita força sobre nós. Eu só posso te dizer que nós conseguimos terminar a nossa casa. Nós também tivemos um dia a chave balançando nas nossas mãos, para dizer: Deus nos deu a nossa casa. Mas não foram dias fáceis. Ser uma voz profética para aquela senhora ali naquele momento não foi fácil. Como ser uma voz profética que hoje para você não é fácil. Mas eu quero me atrever a ser um instrumento de Deus na sua vida e dizer para você: não temas, porque algo novo vai acontecer. Os céus se abrirão, as janelas do céu serão abertas e Deus fará chover sobre a sua vida, e Deus fará chover sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você crê nisso, diga amém. E aí, essa madrugada Deus me trouxe esse texto, Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. Pela fé, todo o universo foi criado, porque há um poder na palavra criativa de Deus. E deixa eu te dizer algo: acredite você ou não, aceite você ou não, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós então temos dentro de nós, pelo sopro de Deus, quando Ele soprou em nós, o seu DNA foi transferido para nós. Então nós também temos o poder criativo de criar novas coisas. E eu quero ser uma voz profética na sua vida aqui nesta manhã e dizer para você: hoje é o dia de Deus fazer com que novas coisas sejam criadas para te abençoar. Hoje é o dia dos céus se abrirem na sua vida e você experimentar a fidelidade de Deus na sua vida. Então, irmãos, entenda uma coisa: ter o poder criativo de Deus na nossa vida é entender que eu preciso ser boca de Deus para mim mesmo. Eu preciso então ser boca de Deus na minha própria vida. É como se você se levantasse para profetizar para você mesmo. E aqui eu quero tomar a liberdade, com todo respeito mais uma vez, de imaginar então que essa viúva talvez passou a manhã toda fazendo aquilo que o seu coração estava lutando, mas ela precisava então dizer para ela mesma: se Deus me mandou sustentar um profeta, Ele vai me dar condições de fazer isso. Se Deus me trouxe uma palavra, Ele vai cumprir a sua palavra. Mas eu fico também imaginando esse profeta, que quando a viúva então traz toda aquela cena, ele não titubeou, e ele não impediu que a bênção de Deus viesse para a mão daquela viúva. Ele fala: antes de você fazer o pão para você e para o seu filho, faz para mim primeiro. Eu fico imaginando o que seria do Sérgio nos Instagram da vida, se eu colocasse lá que eu fui na casa da Yaramar e do Brenner, e eles estavam ali nas últimas, não tinha nada para comer, e antes deles comerem o último prato de refeição deles, eu vou lá, tiro uma foto, hoje é tudo com print, né? Está aqui o bolo que a Yaramar fez para mim, quando já não tinha nada para ela comer. Que pastor usurpador é esse? Que homem de Deus que nada, vai na casa dos fiéis para poder pegar o último prato de comida dos fiéis. Sim ou não, irmãos?
Talvez a maioria de nós faria isso. Mas esse profeta entendia que ele era um instrumento para trazer bênção na vida daquela família. Eu quero dizer para você, deixa Deus te usar. Porque às vezes Deus está colocando uma pessoa no seu caminho, para que através dessa pessoa, o favor de Deus se manifeste na sua vida. Você quer ser a viúva, ou você quer ser o Elias? Todos dois foram abençoados, mas será qual que teve a sua fé mais fortalecida naquela hora? Você quer ser a viúva que obedece mesmo quando não tinha nenhuma condição de obedecer? Ou você quer ser o profeta que vai levar um desafio para uma viúva que precisava muito obedecer a Deus? Será que Deus quer usar você de que jeito nesta manhã? Eu queria pedir para que você ficasse de pé. Antes de nós avançarmos para a segunda parte dessa palavra, eu quero muito que você acredite que tem momentos na nossa vida que nós precisamos agir como loucos mesmo. Tem momentos na nossa vida que na nossa prova de fé, nós precisamos agir como pessoas anormais. Eu vou pedir algo para você fazer agora, fique muito à vontade, mas eu acredito que as nossas ações no mundo natural, elas repercutem no mundo espiritual. Talvez você tenha levantado um clamor a Deus nesses últimos dias, e você não tem tido resposta. Talvez você tenha levantado um clamor a Deus, que você não tem visto nada acontecendo, nada mudando, nada saindo fora daquilo que deveria acontecer. Mas eu estou aqui nesta manhã para ser uma boca de Deus na sua vida e dizer: vai acontecer, não temas, porque Deus vai agir em seu favor. Mas antes de nós levantarmos um clamor para nós mesmos, eu quero tomar a liberdade de nós podermos nos levantar nessa manhã para ser boca de Deus na vida de alguém, para ser um instrumento de Deus na vida de uma pessoa. Por isso eu quero pedir que você dê a mão para alguém aí, de preferência que não seja alguém da sua família, que você já está enjoado de ver a cara dessa pessoa todo dia. Mas eu vou pedir que a equipe de louvor possa vir aqui me ajudar. E eu quero pedir para você, se você tiver liberdade, cochicha no ouvido dessa pessoa aí, qual é a bênção que você gostaria muito de receber nesta manhã. Mas seja ousado, fala, já que a lâmpada de Aladim está aí, peça o que você gostaria que te assombrasse nesta manhã.